Pessoal, vocês estão vendo como o presidente Lula agora está trabalhando muito melhor do que o ex-presidente Bolsonaro? Se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição, até agora teria sido feito umas 3 motocicletas, mais umas manifestações e só. Mais nada, porque o Bolsonaro nunca fez nada. Agora o Lula já se encontrou com os reitores das universidades, o Lula já foi lá na reserva indígena ver a miséria que o povo indígena está passando lá em Roraima. Agora você veja bem, mesmo com todo o trabalho que o Lula já está entregando para a comunidade, já está entregando para a população, mesmo com as notícias saindo que o Lula está trabalhando como um presidente da República mesmo, deveria trabalhar, tem muita gente que diz que não, o Lula é ladrão, o Lula roubou. Então é importante, antes de qualquer coisa, antes de qualquer raciocínio, deixar bem claro o que o Lula roubou, o que o Lula é ladrão. Entre 2011 e 2015, o Lula conseguiu guardar em uma conta da Previdência mais de 9 milhões de reais. Como é que ele conseguiu esse dinheiro? Ele conseguiu esse dinheiro dando palestras para empresas como o Banco Itaú, como aquelas empreiteiras, Camargo e Correia, Odebrecht, como o Banco Santander. Só essas empresas que foram beneficiadas durante os governos da Dilma. Então o que aconteceu? O que aconteceu entre 2011 e 2015? Por que depois de 2015 o Lula não deu mais palestras? Sendo que o Lula só foi preso em 2018. A questão é que em 2015 a Lava Jato começou a pegar essas empresas e a desmiuçar os esquemas de corrupção que havia dentro dessas empresas. E, por coincidência, as empresas simplesmente deixaram de contratar os trabalhos do Lula, que até então era só um cidadão normal como eu e você, e vendia a sua hora de trabalho, vendia a sua palestra por um valor de 250 a 300 mil reais cada vez que ele ia fazer uma palestra no Banco Santander ou no Banco Itaú e nessas empresas privadas que enricaram e ganharam dinheiro de braçada durante os governos da Dilma. Agora você vai entender o que o Lula roubou ou o que o Lula não roubou. O Lula vendia palestras em troca de influência dentro do governo da Dilma, porque a Dilma só foi eleita porque o Lula apresentou a Dilma como candidato para o povo brasileiro. Porque a Dilma não tinha carreira política, não havia sido nem vereadora, nada, não era política. E de nada, de repente, o Lula apresenta ela para ser presidente do Brasil e o povo vota na Dilma por causa da influência do Lula. O Lula poderia ter elegido quem ele quisesse naquela situação, poderia ter elegido o cachorro caramelo se ele quisesse, ou até mesmo Geraldo Alckmin. Mas então, a questão é que em troca de influência no governo da Dilma, o Lula vendia horas do seu trabalho por 300 mil reais num dia. Aí eu te pergunto, velho, isso daí é roubo? O Lula roubou quando ele influenciou no governo da Dilma para favorecer o Banco Itaú, por exemplo? E em troca dessa influência ele fazia palestra para o Banco Itaú do valor de 300 mil reais? É claro que não, cara. É claro que o Lula não roubou. Por que esse preconceito contra o Lula? Por que todo mundo enxerga, olha, o Lula fez, é feio. Por que se o Lula fizer é feio? Por que se o Aécio Neves fizer não é feio? Você tem ideia da fortuna do Aécio Neves? Da fortuna do Michel Temer? Da fortuna do José Sarney? Da fortuna do Fernando Collor de Mello? Da fortuna do Itamar Franco, cara? Da fortuna de qualquer outro ex-presidente do Brasil, da fortuna do Bolsonaro. Você tem ideia da fortuna do Bolsonaro? Você tem ideia da fortuna de qualquer ex-presidente do Brasil? O Lula, sem brincadeira e honestamente olhando no teu olho, o Lula é o presidente, ex-presidente do Brasil mais pobre da história. Não houve na história do Brasil um presidente mais pobre que o Lula. Mas tinha um general Figueiredo, que era pobre, morreu pobre. General morreu pobre, cara. Larga a mão de ser boi, cara. De onde que um general vai ser pobre? Na ditadura o general não roubavam. Na ditadura o general que roubava na mão grande, só que ninguém podia falar nada. Então essa história de que na ditadura o general, o ex-presidente da época da ditadura era honesto, aqui que era honesto. Bom, é importante agora a gente entender como o nosso país funciona. O nosso país sempre funcionou assim. É claro que se você olhar assim, falar, não é certo, né? O ex-presidente influenciar no governo atual para ganhar dinheiro vendendo palestras para uma empresa que vai se beneficiar com o que o governo vai fazer, né? Talvez recebendo informação privilegiada do que com os próximos passos do governo, coisa e tal. Cara, a questão é que sempre foi assim. Ou o povo brasileiro começa a entender essas jogadinhas, o povo começa a entender esse esquema, ou isso aí nunca vai mudar. Porque todas as palestras que o Lula deu, ele pagou os impostos, ele declarou o dinheiro na Receita Federal e foram todas transações completamente honestíssimas. O Lula nunca roubou nenhum real. Por quê? Porque as coisas funcionam assim, porque é assim que funciona. Eu vou lhe dar um outro exemplo, dá só uma olhada nisso daqui.
Reportagem de 2011. Dos 8 milhões de campanha, Gleisi gastou apenas 0,7% com transporte aéreo. Dona da campanha eleitoral mais cara entre os candidatos ao Senado no Paraná, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, do PT, envolvida em polêmica recente sobre o uso de jatinhos particulares, declarou que em sua prestação de contas, despesas de apenas R$ 56.900 com empresas de táxi aéreo, o equivalente a 0,7% dos quase 8 milhões que informou ter gasto na disputa. Claro que agora você deve estar se perguntando, né? O que esse louco está puxando notícia de 12 anos atrás, falando da Gleisi Hoffmann, que na época tinha sido candidata para ser senadora, e foi senadora, e fez um papel bonito como senadora. Mas a questão é que, da maneira com que a coisa funciona, à medida de que essas notícias vieram saindo na mídia, esses esquemas começaram a ficar muito mais mascarados, começaram a ficar muito mais mocados. Foi desenvolvido esquemas para que essas notícias não viessem à tona dessa maneira descarada. Então o que acontece? Analise essa informação. A Gleisi Hoffmann gastou 8 milhões de reais em sua campanha para ser senadora em 2011. E além desses 8 milhões de reais que ela recebeu para fazer a sua campanha, ela utilizava jatinhos particulares de alguém, de algumas empresas. Alguém dava jatinho, alguém além dos 8 milhões que ela declarou, alguém dava dinheiro ainda, alguém dava os aviões para ela fazer as viagens e alguém ajudava ela ainda com a campanha. Não, vamos fazer uma conta aqui para ficar bem entendido esse assunto, cara. Dá só uma olhada. A Gleisi Hoffmann gastou 8 milhões em sua campanha para ser uma senadora em 2011. O salário de senador em 2011 era R$ 26.700. Então dê só uma olhada nessa conta, né? Ela gastou 8 milhões. 8 milhões a Gleisi gastou na campanha. Divididos por 26.700 vai ser igual a 299 salários. 299.625. Cara, é 300 salários. Ela gastou na campanha 300 salários. Para conseguir ser senador no Brasil, senadora, ela gastou 300 vezes mais do que ela ia receber no mês. Não, se liga, olha a conta aqui, ó. Né? Eu que nem teve, olha, 26.700 de salário, todo mês ela ia receber. Vezes 13, que é todos de janeiro a dezembro, mais o 13º, ela vai receber por ano 347 mil por ano. Só que 347 mil, quando é senadora, a senadora é um cargo de 8 anos. Então ela vai receber 347 mil por ano por 8 anos. 347 mil vezes 8, que são os 8 anos, vai dar 2.776.000 reais. Apenas 2 milhões. Então ela gastou 8 milhões para se tornar senadora e depois de 8 anos sendo senadora, com todo o salário de 8 anos, ela vai ganhar só 2.700.000. Então quer dizer que ela perdeu, ela teve de prejuízo mais de 5 milhões. 5 milhões e meio de prejuízo para ser a senadora. E como ela perdeu 5 milhões de reais para conseguir ser uma senadora, ela ficou rica, cara. Velho. Bom, meu amigo, minha amiga, agora eu quero me direcionar a você com um tom de conversa um pouco diferente. O Brasil é o país mais rico do mundo. Nós temos as maiores reservas de recursos naturais do planeta. E devido a esse fato, existe muito interesse internacional sobre as nossas riquezas, sobre as riquezas às quais o povo brasileiro tem direito divino. Porque foi Deus que nos colocou, foi Deus que nos fez nascer no Brasil, e o povo brasileiro deveria sim ser soberano e ter direito sobre suas riquezas e recursos, mas não tem. Por quê? Porque o modelo político, a maneira com que as coisas funcionam ainda é o mesmo desde a redemocratização, desde quando os militares saíram do governo e a gente começou a ter diretas, a gente começou a eleger nossos representantes diretamente, que essas eleições foram dominadas pelo dinheiro, porque no Brasil só se elege quem tem muito dinheiro. Não é uma questão de você gostar de mim, você gostar daquele. Porque eu gosto da Gleisi Hoffmann. Você não gosta da Gleisi Hoffmann. Eu gosto do Lula. Você não gosta do Lula. Você gosta da imagem. Você não conhece o Lula. Você nunca viu, a maioria das pessoas nem viu o Lula. A maioria nunca nem viu a Gleisi Hoffmann. A maioria nunca nem viu os políticos que votam.
Ou você viu de longe, mas não conhece. Então as pessoas votam na propaganda que assistem, na propaganda que foi feita para determinada pessoa. E aí que está o pulo do gato. Essas pessoas, as quais têm dinheiro para fazer a propaganda, para convencer você a votar nelas, essas pessoas estão totalmente comprometidas com lobistas. Lobistas é o nome de uma profissão que só existe no Brasil. É a profissão das pessoas que têm contato com os políticos e que recebem dinheiro por fora do agronegócio, dos grandes latifundiários, dos capitais internacionais, dos governos estrangeiros, para fazer lobby, para convencer os deputados a votarem a favor ou contra determinada lei que vai favorecer um determinado grupo. E é aí que os deputados e senadores ganham dinheiro. Deputado e senador não ganha dinheiro com um salarinho que eles ganham, porque é salarinho. Pelo poder, pelo fato deles poderem votar, fazer e modificar leis, o salário que eles recebem não é nada, cara, porque a responsabilidade do cargo é muito grande. Então esse salarinho agora que vai chegar nos 40 mil agora em 2023, esses 40 mil aí não é esse dinheiro que faz com que os deputados e senadores sejam eleitos. É o dinheiro dos lobistas, é o dinheiro que vem por fora, é o dinheiro que os deputados e senadores ganham por fora, imóveis e outras benesses, em troca de votar a favor ou contra as leis que interessem para esses grandes latifundiários e para, inclusive, governos estrangeiros. Então, gente, só quero deixar bem claro, não tenho nada contra a Gleisi Hoffmann, que eu utilizei como exemplo, não tenho nada contra o Lula ou contra qualquer outro ex-presidente, porque toda essa gente também acaba sendo refém do sistema que foi criado. Agora, o que eu fico puto, que eu acho que deveria realmente ser feito, é o Lula, agora já que nós estamos nessas folheiras de perigo aí, de brigar, de coisa, de Brasil se dividir, agora era a oportunidade do Lula modificar esse sistema político. Está na hora da gente modificar, porque hoje em dia a gente já tem telefone na mão, e a gente pode participar ativamente das decisões, da maneira com que nossos recursos e que a nossa nação vai ser administrada, a gente poderia participar no telefone. Está na hora da gente ter um aplicativo democrático, um aplicativo da democracia no telefone, para a gente ajudar os nossos deputados que estão nos representando a decidirem como é que eles vão votar as leis ou como é que eles vão modificar as coisas para que as coisas funcionem melhor para o nosso povo. Tá? Só queria deixar esse esclarecimento e dizer que a intenção desse vídeo aqui era falar sobre o Ratinho Júnior, que é o governador do Paraná, que está acabando com o estado do Paraná, mas não tem como eu ficar lançando informações sem ter um contexto, sem ter um entendimento de quem vai receber as informações que eu vou falar. Porque o esquema que o Ratinho Júnior, o Ratinho pai e o Ratinho Júnior montaram no Paraná para roubar o povo brasileiro, é um esquema muito complexo, é um esquema muito fodido, e você precisa entender dessas coisas antes de você começar a entender as informações que eu vou passar no próximo vídeo. E que Deus abençoe o Brasil e você, que um dia nós se livre das pragas dos percevejos, e que seja na democracia, que seja através do entendimento da política pela população brasileira. Agora eu tenho dito, e agora eu fui!